Boa tarde, boas-vindas. Primeiramente, eu gostaria de agradecer por aceitar participar dessa entrevista, que será utilizada no produto educacional Formação entre Professores e Desenho Universal para Aprendizagem, vinculado ao programa de pós-graduação de Ensino em Educação Básica no curso de mestrado profissional do PPGEB CAP-UERJ. A entrevistada de hoje vai ser a professora convidada Angélica Maria Reis Monteiro, professora doutora da Faculdade de Psicologia de Ciências e Educação da Universidade do Porto de Portugal. A professora possui graduação em Pedagogia pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, mestrado em Educação Multimédia pela Faculdade de Ciências da Universidade do Porto, doutorado em Ciências da Educação pela Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação da Universidade do Porto, 2011, e pós-graduação pela Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação. Atualmente é membro de corpo editorial da ETD, Educação Temática Digital, tem experiência na área de educação, com ênfase em ensino e aprendizagem. É professora auxiliar do Departamento de Ciências da Educação da Faculdade de Psicologia e de Ciência da Educação da Universidade do Porto. E aí eu gostaria mais uma vez de agradecer por participar, por contribuir para uma formação, né, para essa formação de professores e licenciandos. E bem-vinda! Muito obrigada. Na verdade, eu é que tenho que agradecer. Para mim foi muito importante quando recebi o convite, porque pensar que vocês na UERJ, que vocês no programa de pós-graduação do CAP têm pensado essas questões do desenho universal de aprendizagem, e não é só a questão de pensar, é que eu sei que vocês têm um processo de pensar e de fazer e de produzir, de partilhar muito intenso, por isso é com muito prazer que eu estou aqui. Eu só queria completar um pouquinho que o meu pós-doc, que eu tenho, na verdade, eu acabei por fazer dois pós-docs e a razão vai ter um pouco a ver também com o Dua, porque o primeiro pós-doc tem a ver com a literacia digital de professores. Eu trabalho com tecnologias digitais já há muitos anos, desde a pedagogia da UERJ, na década de 90, que eu já trabalhava com tecnologias digitais. Depois eu fiz um pós-doc que tem a ver com a inclusão social e inclusão digital de pessoas em maior vulnerabilidade social, que era com pessoas, com mulheres reclusas aqui em Portugal. Então eu acabei por me especializar na inclusão digital e social de pessoas em situação. Aqui a gente acaba por. Eu, quando fiz esses estudos, eu dizia pessoas em situação de vulnerabilidade social. Agora eu digo em pessoas vulnerabilizadas, porque faz todo sentido e tem tudo a ver com toda a linha de pesquisa e com todos os trabalhos que eu tenho feito e com as perguntas que provavelmente nós vamos, com a conversa que nós vamos ter a seguir sobre desenho universal de aprendizagem. Poxa, muito obrigada, né, por complementar. Eu também sou a Giovana, deixo aqui registrado. Eu que estou, junto com a minha orientadora Maria Cristina, produzindo esse curso de formação. E a ideia é realmente trazer essa inclusão voltada para todos. Então, tem tudo a ver com o que você estuda, tudo a ver com o que você acredita. Então, por isso, inclusive, você foi uma das escolhidas para estar lá, para contribuir com a gente, trazer suas experiências e sua perspectiva, né, em relação ao desenho universal para aprendizagem. Eu sou mestranda também do PPGEB e vamos começar, então. Ok. A primeira pergunta é como conhecer o desenho universal para aprendizagem, né? Por que você começou a estudar ele? O que te trouxe para pensar o DUA? Ok. Eu, no ano de. Eu acho que era no ano 2000, que é redondinho, mas é só coincidência. Eu fiz o mestrado aqui em Portugal, na Faculdade de Engenharia, que era o mestrado em Educação Multimídia. E a gente não falava em desenho universal de aprendizagem, mas falava em desenho universal. E como era educação multimídia, a gente trabalhava muito design instrucional. E naquela época nós construíamos CD-ROMs, era CDs, que era o que se trabalhava no ano 2000, era mais CD do que site, website, blog, era outra interatividade. E a gente já tinha alguma preocupação com as questões da acessibilidade, com a questão da inclusão, e eu já era sensibilizada para o desenho universal e principalmente para as regras da acessibilidade. Nós depois passamos para as plataformas web e nós tínhamos que ter em atenção as regras W3C, que tem a ver com acessibilidade online.
Depois, para usar o termo desenho universal de aprendizagem da forma que é e da forma que nós temos discutido e que as pesquisas procuram mais atualmente, foi em 2018, 17, peço desculpa, aqui em Portugal, houve um decreto-lei da educação inclusiva, que é o Decreto-Lei 45 de 2018, que fez toda a diferença na forma de ver, de pensar e de conceber a educação para todos. E está no site do Ministério também, uma das recomendações é que as barreiras e que a escola seja uma escola para todos, que seja uma escola inclusiva e que as barreiras sejam pensadas que não haja adaptações, mas que o desenho ou abordagem curricular seja feita a partir da pensando em todas as pessoas, no processo mais inclusivo. Então, uma das sugestões que ele tem é essa abordagem de desenho universal de aprendizagem. Ora, como eu já trabalhava com design instrucional, já fazia software, já fazia site, já orientava pesquisas nessa área e comecei e já me interessava pela questão da inclusão e das tecnologias digitais de crianças, jovens, pessoas mais velhas de várias idades. Eu pensei que fazia todo o sentido aprofundar o conhecimento e usar as tecnologias digitais para fazer com que os produtos que nós trabalhamos e que nós desenvolvemos e a formação de professores seja também mais inclusiva. Então, foi aí que eu comecei a investigar o conceito, aplicar o conceito, trabalhar com futuros professores e com professores e também com crianças e jovens, que eu vou falar daqui a pouco, a seguir um pouquinho dessa experiência também mais prática, utilizando essa abordagem do desenho universal da aprendizagem. No meu caso, acaba por ser uma abordagem que é curricular, que era uma abordagem, uma fundamentação teórica, que era uma abordagem metodológica, por isso acaba por englobar vários aspectos da minha prática e da minha docência. E pelo que você estudou, né, sobre o desenho universal, o que você traz, o que você pode contribuir, o que você lembra sobre o conceito e as suas origens? Então, já que você trouxe parte do DU, né, do desenho universal, até chegar à aprendizagem. Desenho universal de aprendizagem. É assim, eu acho que o que é mais importante não tem muito como sair. Em primeiro, não é um conceito propriamente novo, porque ele foi adaptado já também da década de 90 do CASH, que é Center of Applied Special Technology, nos Estados Unidos. E o que eu acho o fundamento na neurociência é importante. Quem quiser desenhar, quem quiser assumir essa abordagem, quem quiser conversar com os colegas, quem quiser pensar nos alunos dessa forma, eu acho que quando a gente começa a pensar numa abordagem do desenho universal de aprendizagem, a gente não consegue voltar atrás. Por quê? Porque ele tem por base pensar que nós temos que fazer um desenho instrucional, nós temos que conceber os ambientes de aprendizagem, indo ao encontro das três principais redes que o cérebro estão relacionadas com o processo de aprendizagem, que é a rede afetiva, a rede do conhecimento e a rede estratégica. O que que isso faz? Isso faz com que a nossa forma de comunicar, de desenhar produtos, até de dar aulas, até de agir no dia a dia com os nossos alunos, garantam que eles possam acessar e compreender a informação de várias maneiras, que eles possam se expressar através de vários meios de ação e meios de expressão, pensar em formas variadas de expressão e também que eles possam ter oportunidade de se engajar e de se motivar independentemente. É engraçado que a gente fala muito, e eu não sei bem como é que está esse discurso no Brasil, mas aqui em Portugal, até há pouco tempo, se falava muito nas necessidades específicas. Agora, nossa abordagem é também o foco não no que as pessoas ainda não são capazes de fazer, mas nas potencialidades específicas. Portanto, o foco é no que eles podem, no que eles podem, a partir do que eles sabem, do que eles são capazes, e o que eles podem, esses diferentes meios de expressão e de reconhecimento pode potenciar novas e outras formas de aprendizagem, mobilizando diferentes áreas do cérebro, porque
Tradicionalmente, nós trabalhamos muito com a área da cognição, com a área formal, e a escola é múltipla, é um pouco uma questão de interligar diversos momentos do currículo formal, do currículo oculto, das experiências no processo de aprendizagem. É, aqui no Brasil, a gente já tem trabalhos sobre essas potencialidades, eu já li trabalhos sobre, e a gente pensa também nessa questão da potencialidade, né? Não ver só o que ele não pode fazer, mas o que ele consegue alcançar. Isso também é algo muito importante para mim. A segunda questão, então, seriam quais são as principais e mais marcantes características do Dua para você? Quais que você acha que num curso de formação, né, que é o que a gente está buscando, é, quais são as características que a gente não pode esquecer do Dua na hora de pensar em uma aula, uma atividade ou uma prática educacional com o desenho universal Ok. para aprendizagem? Ok. Eu penso que se o produto, eu não sei qual vai ser o meio de difusão, se vai ser um produto, um guia, se vai ser online, se vai ser um website, se vai ser um e-book, eu já não me lembro bem, mas depois você vai explicar qual é o meio. Eu vou pensar, quer num produto se for um papel, quer um produto se for um produto online ou se for os dois meios, não é? Em primeiro lugar, eu acho que é preciso pensar na acessibilidade, que é pensar, antever quais são as possíveis dos próprios professores. Eu nem estou falando já de pensar nos alunos, que daqui a pouco nós vamos falar sobre os alunos. Quais são os quem são os possíveis olhar com lentes da inclusão. O que é olhar com lentes da inclusão? As pessoas podem ter, e existem ferramentas até open source, imagina que for um e-book que seja online, para aumentar o contraste, aumentar a nitidez, o tamanho da letra, até que ponto aquele ambiente de formação pode ser personalizado. Para mim, isso é muito importante. Depois, acho que é importante, durante os processos, haver interatividade, porque se não houver feedback, as pessoas não se estão expressando. Por isso, não pode ser simplesmente um caminho, uma via unilateral. Vocês têm que ter feedback, têm que conhecer, e têm que conversar e têm que dialogar com as pessoas, com os formandos, né, os professores ou futuros professores. Depois, por exemplo, se tiver um áudio, se tiver um vídeo como esse, que tenha descrição e a pessoa possa parar quando quer, e além de poder controlar, que é parar quando quer, a pessoa também possa ir por capítulo. Então, por exemplo, você colocar a nossa conversa de origem do Dua, características do Dua, exemplos práticos do Dua, que é por quê? Porque agora há uma tendência também que eu acho que tem a ver com o desenho universal de aprendizagem, mas eu ainda não vi muitos estudos relacionando os dois, que é o microlearning. O microlearning é uma espécie de colocar um, todo o processo de aprendizagem num todo coerente, mas através de pequenas parcelas compreensíveis, com sentido. Ou seja, separar em pequenas parcelas, mas essas parcelas fazem sentido em si e fazem sentido num todo maior, aumentando o grau de complexidade. Isso era outra recomendação, é que no produto que houvesse uma possibilidade de haver resposta tanto para uma pessoa que nunca tivesse ouvido falar, um professor, não é nesse caso, que nunca tivesse ouvido falar no DUA, como um professor experiente que quisesse saber mais e partilhar a sua prática com outras pessoas, ou seja, adequar a diversos níveis e públicos e pessoas com diferentes características, com professores com diferentes características e potencialidades, como nós dissemos há pouco. Depois, também acho que era importante ter diversos meios de comunicação e expressão, como é óbvio, que uma pessoa pudesse mandar um vídeo, pudesse escrever, pudesse desenhar, pudesse refletir, ou pudesse só assistir e reagir com o emoji. Porque às vezes a nossa participação ativa não significa escrever um grande texto, porque uma coisa é o que se exterioriza, outra coisa é o que nós pensamos e processamos, e a mudança muitas vezes, quer dizer, a maior parte das vezes vem de dentro, não é de fora. Por isso, eu acho que ter diversas formas de meios de comunicação e também meios de expressão para ser coerente com o desenho universal de aprendizagem. Eu, inclusive, pretendo utilizar essas dicas, porque
é você diversificar não só, né, o ouvir, mas também o receber esse retorno, que é muito importante e muito interessante, né? Você pensar em todos esses aspectos e pensar que as pessoas se expressam de diferentes formas. Inclusive, até quando eu tô te ouvindo, eu tô me expressando, né? Tô tendo reações. E você tem Então, a comunicação verbal e não verbal. E às vezes o seu não verbal, o nosso, às vezes o nosso não verbal até diz mais do que muitas palavras, não é? A questão é só reconhecer e valorizá-las, porque muitas vezes a escola valorizou a oralidade e a escrita, não é? Só. Isso não quer valorizar dizer. essas diferentes formas, né? Exatamente. É, e em relação a, né, além disso, o, o fato, acho que, de conhecer também o público, né, auxilia a gente a pensar tudo isso, porque a gente acaba tendo essas outras, saber por onde começar, porque como você disse, né, com professores nesse caso, né, professores e futuros professores, os licenciados, estão aqui estudando, então tentar alcançar, né, essa diversidade, não só de formações, mas de formas de expressões é importante. É sim, Antes aqui tem só um comentário a acrescentar. Por um lado, é importante que as pessoas se expressem e conhecer as pessoas. Por outro lado, quando nós pensamos em desenho universal, a porta é a porta é flexível e se adapta a qualquer um. O processo é que pode ser mais personalizado. Quer dizer, a ideia é que seja aberto para todos. E aqui tem a ver também com os desenhos de ambientes abertos de aprendizagem, abertos e personalizáveis. Mas, por outro lado, a personalização, não há dúvida que na interação é que as pessoas vão recebendo aquilo que precisam na medida que precisam, de formas diferentes. Quer dizer, também tem por um lado o conhecer o público e tem por um do lado estar aberto para que todos se sintam à vontade e que queiram fazer parte. muito obrigada, inclusive. Vamos para a questão número 3. A questão número 3 trata de como conhecer e estudar sobre o DUA pode contribuir para a formação e atuação docente. Ok. Existem dois tipos, como todo mundo sabe, não é? Dois tipos de formação, e se a gente estiver pensando na formação inicial dos professores, ou se a gente está pensando na formação continuada ou na formação permanente, depende muito do tipo de formação. Mas eu vou dar só exemplos das principais, que é na formação inicial, quando a gente ainda quer ser professores, ainda está se formando para ser professor, devia ser obrigatório trabalhar algumas questões como essas com esses nomes. Não é só trabalhar de forma sem dar os nomes, porque as pessoas, às vezes, o que acontece muitas vezes das minhas palestras é que diz, mas eu já faço isso, mas não sabia o que que isso era. Então, às vezes, é preciso ter uma relação muito forte entre os professores que formam professores, entre a própria pesquisa do professor que forma professor, levar os estudantes, futuros professores, a estarem com a informação atualizada, a gente tem que usar os clássicos, claro, mas também procurar artigos mais recentes e as coisas que as pessoas vão dizendo mais atualmente, as pesquisas, os estudos que são feitos, inclusive das nossas universidades, e a avaliação também está relacionada com esse processo de ensino, aprendizagem e avaliação. Por que que eu digo isso? Porque imaginem que os professores, futuros professores, não só soubessem, do ponto de vista conceitual, a definição do desenho universal de aprendizagem, mas que os próprios professores pedissem para eles desenharem ambientes de aprendizagem inclusivos, que eles experimentassem o que é se sentir inclusivos, que a gente pensa na inclusão de alguém e às vezes a gente não pensa que nós também temos que ser incluídos, que nós também temos que ter acesso à aprendizagem, que os futuros professores também têm que sentir que o trabalho, que a proposta, que o ambiente de aprendizagem foi feito para eles. Então, eu acho que não é só trabalhar para eles, produzindo conteúdos, mas que eles próprios comecem a produzir conteúdos desde a formação inicial de professores e comecem a entender o desenho universal de aprendizagem como algo normal, como um ambiente, como uma linguagem, mais do que uma abordagem, uma multiplicidade de linguagens.
Se eles tiverem essa ambientação numa fase inicial da formação, depois é muito mais fácil para eles entenderem e para praticarem quando eles forem professores. Isso é da formação inicial. Depois da formação continuada, eu acho que tem havido uma aposta grande quando se fala em educação inclusiva, quando se fala em tecnologias digitais, tem sido alertado a importância dos diversos meios, das diversas linguagens, nos modos de representação, da forma de mostrar o que se aprendeu. Eu acho que há muitos roteiros, há muita formação, que é uma questão de procurar, de incentivar e que a própria formação tenha muitos meios, como a sua, em breve, vai ter muitos meios e formas de chegar e que seja uma formação aberta e acessível. E depois a formação permanente, é aquela consciência que a gente nunca sabe tudo, a gente está sempre aprendendo. E a gente aprende, quer com a teoria, quer com a prática. E eu acho que essa formação é muito feita através da colaboração e da partilha entre os pares. E a gente não pode pensar que o meu par é só uma professora do ensino superior que trabalha na minha faculdade. O meu par, graças agora à facilidade que nós temos, como essa entrevista, o meu par pode ser a Giovana no Brasil, o meu par pode ser os meus estudantes de doutorado, o meu par são os meus estudantes de mestrado, o meu par são os meus alunos, o meu par são os meus estudantes. Ou seja, agora, na lógica de comunidade de aprendizagem, há uma horizontalidade e que a gente pode aprender e ensinar numa rede colaborativa em que todos aprendem, incluindo as próprias crianças e jovens, ou seja, incluindo os nossos alunos. Por isso que eu penso que essa aprendizagem no mundo conectado, nesse momento já não faz sentido sozinha. Não quer dizer que a gente não tenha um esforço individual, intelectual e cognitivo, aquela parte mais formal do cérebro, de entender e de ler, porque também só a partilha sem sustentação e sem fundamento é oca. Mas eu acho que a relação entre teoria, prática, e isso é o que faz o saber. E o saber só é saber quando é partilhado. Por isso, acho que é muito importante na formação, em todos os níveis de formação, haver essas comunidades de conhecimento e também de prática, partilhar práticas, partilhar dificuldades e partilhar conquistas também, coisas que correram bem, que nós ficamos contentes e que outras pessoas também possam fazer com seus próprios alunos. Essas trocas me levaram até o meu tema de mestrado, então realmente são Exatamente, excelentes, são importantes. exatamente. Partindo para a próxima questão, antes da gente ir para a parte prática, né, de pensar e refletir sobre a prática escolar, Uhum. qual então, para fechar esse momento de reflexão, né, de estudos sobre o DUA, qual é a importância então do desenho universal para a aprendizagem para a educação inclusiva, na sua visão? Eu penso que o desenho universal de aprendizagem é uma abordagem essencial na educação inclusiva, que se nós andarmos sempre tentando fazer adaptações, tentando resolver barreiras e não pensar nas barreiras antes, nós estamos sempre a fazer as coisas sem correndo através. Há uma expressão que é colocar depois do ladrão entrar é que se fecha a porta, entre aspas, né? Que é às vezes a gente espera as coisas acontecerem para procurar uma solução, mas já há tanto estudo, tanta experiência, tanta partilha que eu acho que não há razão para ver essa abordagem do desenho universal de aprendizagem em conjunto com a intenção e com a prática e com o diálogo sobre uma educação inclusiva. Então, para mim, as duas coisas não se separam. Não existe educação inclusiva sem um desenho inclusivo, que nesse caso tem esse nome, essa abordagem tem esse nome. Mas para mim são coisas que estão interligadas e que fazem todo sentido juntas. É a gente pensar, né, antes de acontecer, antes de ter os problemas, né, se antecipar eles. Antecipar. Claro que os problemas sempre acontecem, mas nós podemos minimizar ou evitar ou trabalhar em conjunto para resolver os problemas, porque os imprevistos acontecem porque estamos falando e trabalhando com pessoas, né? Isso não é impossível, mas nós podemos minimizar, pelo menos para a pessoa se sentir parte, poder ela própria participar e fazer parte da solução, de pensar a solução para os outros problemas que acontecem que a gente não tem como adivinhar antes. Verdade. Agora, pensando um pouco na parte prática, então, você tem algum exemplo do DUA
utilizada em alguma prática ou situação escolar? Principalmente como o público-alvo, né, desse curso de formação, que a gente está pensando nessa entrevista, né, e esses professores que vão estar assistindo e futuros professores, eles são, considerando que eles são do Fundamental 2 e médio, também se você tiver alguma experiência que possa compartilhar, seria interessante para eles verem algum exemplo. Ok. É assim, eu vou compartilhar uma experiência de um projeto recente que eu coordenei e depois também tenho alguns materiais que são produtos que os professores desses níveis de ensino produziram partilhas da prática, que eu acho que é sempre útil também conhecer experiências de outros lugares e partilhar também. Mas um exemplo que eu vou dar, que nós fizemos já pensando no desenho universal de aprendizagem desde o início, foi um projeto europeu que se chamava Mind the Gaps, que era um pouquinho a inclusão digital de jovens em situação de vulnerabilidade social através da inclusão social através da inclusão digital. Então, como é que nós fazíamos? Nós pensamos numa estratégia que era o digital storytelling, que eram as narrativas digitais. Trabalhávamos as diversas áreas de uma forma interdisciplinar e todos os meios de expressão, de representação e sentimentos estão presentes ao contar a história. Eu vou dar assim, só um exemplo um pouquinho de algumas áreas curriculares e algumas áreas do desenho universal de aprendizagem dessa experiência do Mind the Gaps. Inclusive, nós temos artigos publicados só com o Mind the Gaps que faz essa ligação e que explica o como, o porquê, o como e o que da aprendizagem no Mind the Gaps que eram as características principais do desenho universal de aprendizagem. Então, é assim, primeiro a questão da rede de reconhecimento, o que? Que está relacionada com a compreensão e processamento de informações. No Digital Storytelling, os jovens e as jovens, nós tínhamos dois grupos. O grupo dos mais novos, que era para ir sexto, sétimo ano de escolaridade, e o grupo dos mais velhos, que era aí ensino médio, aqui é do secundário. Então, nós tínhamos dois grupos, fizemos todas as experiências, que não eram experiências, eram junto com os professores, eles iam à faculdade, mas nós também íamos à escola, era uma parceria lá e cá. O fato deles irem à rede de computadores da faculdade trouxe uma mais-valia, porque eles saíam do local de conforto, eles se sentiam muito importantes de irem para uma faculdade e começavam a questionar quais eram os cursos que tinham ali, que eles queriam fazer educação, queriam fazer psicologia. Foi uma experiência muito interessante, quer irmos às escolas, quer eles virem, foi uma série de escolas, não eram só escolas, eram instituições, casas de acolhimento, eram centros educativos, porque eram jovens com muitas situações vulnerabilizantes, por assim dizer. Então, do ponto de vista do que da aprendizagem, os conteúdos que eles tratavam o nosso desafio inicial era, vocês vão tentar contar uma história, escreviam uma história, porque eles já eram grandes, já eram crescidos, que só vocês possam contar. Vocês podem escolher o tema que vocês quiserem, mas a história não precisa ser sobre a vossa vida em particular, mas a história tem que ser uma história que só vocês podem contar, que outra pessoa não saberia contar essa história. Ou a vossa visão sobre algum acontecimento, alguma coisa que aconteceu, o olhar de vocês para esse acontecimento. Essa parte já é muito interessante, porque aí começa a dificuldade, que eles têm papel, essa fase tem uma folha de papel, um lápis ou uma caneta, olham para o papel e fica tudo bloqueado. Por quê? Porque é muito difícil começar e pensar em alguma coisa, não é pensar em alguma coisa que aconteceu, é alguma coisa que aconteceu e que eles queiram partilhar daquele contexto, que é simultaneamente um contexto que eles conhecem porque são os colegas de turma e a professora está lá, e é um contexto estranho porque eles estão na faculdade, que na altura eram duas professoras, que era eu e outra colega pesquisadora.
Aí eles pensam, pensam, pensam e falam, professora, posso contar no dia que eu caí na escada do metrô? Professora, conforme eles vão se lembrando, posso contar uma história engraçada? Olha, as histórias que eles contam, tanto tem, nós fizemos uma análise temática, é muito impressionante pessoas tão jovens que passaram por situações tão difíceis na vida. Nós tivemos histórias muito, umas muito engraçadas e outras muito comoventes. Faz a gente pensar na complexidade. Mas se a gente pensar bem, só essa parte de pensar e de escrever uma história que só eles podem contar, já está mexendo com a escrita, com a narrativa, com o pensamento e a linguagem escrita, já está envolvendo o que eles vão contar, como vão contar, o que aconteceu. E nós damos algumas dicas para a narrativa, que é a história tem que ter um contexto, tem que ter um ponto alto, tem que ter um fechamento, e vocês têm que expressar as emoções. Vocês vão contar o que aconteceu e como é que vocês se sentiram. Basta essa indicação ao contar a história que já estamos mexendo na rede afetiva, que é não só o que aconteceu, mas como eu me senti em relação ao que aconteceu. Qualquer dia eu partilho as histórias, você pode partilhar que são abertas da sua formação, eu tinha todo gosto. Depois, eles descreverem, nós fazemos um ciclo de debate. Cada criança ou jovem, eram mais jovens, liam a sua história e todo mundo, podia ser professor, podia ser aluno, podia dizer, ah, você aqui podia fazer isso, você aqui podia cortar, aqui está longe. Todo mundo debatia e reescrevia o texto em conjunto. E eu fiquei com muito receio dessa reescrita conjunta, deles serem muito críticos, mas em todos os casos, desde os grupos com que nós tínhamos mais dificuldade, eles gostaram muito do trabalho de dar ideias, porque nós fizemos assim, em vez de dizer, vocês vão fazer a correção do português, a gente dizia assim: vamos tornar a nossa história que está no papel mais em linguagem de filme. Então, isso já dava para eles pensarem: uau, vamos transformar, vamos dar aquele tchan para a história ficar mais interessante ser contada através de um filme, porque eles sabiam que eu fazia um filme digital. Depois deles terem a história feita, eles gravam a voz, mais um meio de expressão, que é outra forma de expressão. Eles gravam a voz deles, são sempre eles contando as histórias, a voz é sempre deles. Nós temos em atenção os direitos de autor, eles não usam coisas da internet sem direitos, todas elas são livres de direitos e são partilháveis, porque nós conversamos sobre factos, sobre fake news, isso no meio do que também da aprendizagem, é outro conteúdo a trabalhar, que é a questão dos riscos da internet, da questão ética e dos direitos de autor. Isso tudo nós vamos conversando enquanto eles vão trabalhando. Eles gravam a voz, depois eles vão à internet, nos sites gratuitos, fazerem essa pesquisa do Creative Commons, de efeitos sonoros, de fundo musical, de vídeos e imagens de direitos abertos. Depois eles vão para um software de edição de imagem, eles criam um vídeo pequenino, todos eles têm para aí 2 ou 3 minutos, que é um vídeo que tem as imagens, tem a voz deles, e como era um projeto europeu, os mais velhos, que já tinham mais à vontade, depois trabalharam com a professora de inglês para pôr legendas em inglês, porque tinha que ser publicado, e eram vários países, não era só Portugal. Mas esse projeto envolveu Portugal, Turquia, Bulgária e Noruega. E todos os jovens, com todas, e ainda por cima, parte já durou alguns anos, e parte do projeto foi na época da pandemia. Mas no dia que nós reunimos todos eles online para contarem as histórias, foi tão emocionante, porque parecia que todos eles falavam a mesma língua, porque era um pouco a linguagem da emoção, era a linguagem afetiva. E é verdade, nós fazíamos sempre, no final dessas sessões de workshop, nós fazíamos, que foi pensado no DUA desde raiz e foi sendo adaptado conforme iam acontecendo, nós fazíamos a premiere, que era no auditório, mas só apresentávamos para nós próprios. Fazíamos a apresentação final das produções dos jovens
Nós mantivemos, alguns casos, eles não podem pôr fotografias próprias, não podem pôr o rosto, mantivemos o anonimato, mudamos o nome e deixamos as crianças e os jovens livres para fazerem desenhos. Nós temos histórias que são todas com aqueles desenhos de boneco de palitinho. Houve uma que pôs a tela preta e que só narrou, mas o interessante das histórias digitais, teve um que fez uma espécie de memes. Nós estamos trabalhando português, inglês, construção de vídeos, edição de áudio, nós estamos trabalhando a questão dos direitos de autor, nós estamos trabalhando ética, ou seja, todos os conhecimentos estão integrados e todos eles, e é isso aí é que eu queria chegar. Como é que nós fizemos uma avaliação? Claro, não só avaliamos como eles se sentiram, avaliamos o que eles aprenderam na lógica do desenho universal de aprendizagem, e a avaliação foi feita de acordo com os critérios do desenho universal de aprendizagem, porque nós não queríamos saber só conhecimentos, não é? Nós queríamos saber também a questão dos afetos, da representação. E o que eu achei incrível, e os professores também acharam incrível, de uma forma ou de outra, todos conseguiram. E algumas crianças com mais dificuldades fizeram os vídeos mais fantásticos com os meios que eles tinham, mais originais, por assim dizer. Por isso, eu acho que esse exemplo das histórias digitais, e se puder ser partilhado, nós temos os artigos, temos os vídeos, é interessante para ver que efetivamente foi uma abordagem que fez com que eles tivessem, trabalhamos uma série de conteúdos e os professores também aproveitavam que estavam lá, iam conversando sobre os conteúdos das próprias histórias, iam trabalhando alguns conteúdos curriculares, mas foi interessante porque mostrou que todos eram capazes, e eu acho que na avaliação final de como eles se sentiram, eles escreviam muito isso. Eu nunca achei que eu era capaz de fazer um vídeo desses. Eu pensava que só quem fosse técnico de informática ou produtor de vídeo é que podia fazer um vídeo. Eu não sabia que era tão fácil. Eu vou fazer outros vídeos. Por isso, eu acho que a linguagem do vídeo foi bem escolhida nesse caso, mas a parte do papel e caneta foi precisa também, porque você sabe, do ponto de vista da neurociência, o escrever com o papel, num papel, escrever com uma caneta ou com um lápis não é a mesma coisa que digitar no computador. Então a gente passa por todas essas fases, inclusive a fase do papel. E se eu pudesse guardar o rascunho, era lindo, porque o papel tá todo apagado, todo riscado. Foi um trabalho duro e a maior parte deles foram duas dificuldades. Nós também perguntamos as dificuldades, não é? Quais foram as principais dificuldades que vocês sentiram? A primeira dificuldade foi pensar e escrever a história, porque tinham que escrever no papel. E a segunda dificuldade é porque as professoras não deixaram pegar conteúdo da net que não tivesse, que não fosse livre. Eles tinham que pensar nos direitos de autor. Mas eu acho que foi uma experiência, e tenho várias, e tenho esse guia, que depois tenho todo o gosto de formandos que aplicaram desenho universal de aprendizagem com os alunos deles e partilharam depois. Não só os resultados, porque a gente também não pode pensar que é uma coisa, do ponto de vista da pesquisa, a gente nunca pode pensar que existe alguma coisa que vai resolver, que funciona sempre, mas também para partilhar as dificuldades e como elas foram ultrapassadas, que eu acho que a gente aprende muito, às vezes, quando as coisas não correm tão bem, para pensar o que que os alunos têm de errado, mas o que que nós podemos fazer para sermos cada dia melhores, não é? Eu vejo, na sua fala algo que eu acredito muito e o que eu defendo muito. É que a gente tem a tendência de levar o desenho universal para a aprendizagem para a pessoa com deficiência. E Não, não é só para a pessoa com... É porque eu entendo que a diversidade relacionada às deficiências realmente é algo que se destaca dentre as diferenças. E eu sei que é uma dificuldade, né, encontrada na educação, mas ela atende a todos, né? A uma pessoa com dificuldade, a uma pessoa vulnerabilizada. Então, nós, enquanto professores, lidando com essa diversidade, com essa diferença, independente inclusive, se é a mais significativa ou a menos. exatamente isso. Pensando que todos temos diferenças e que muitas vezes na edição dos vídeos
as pessoas que tinham mais dificuldades éramos nós, não eram eles, em alguns momentos. Por isso, aceitando as diferenças e trabalhando a partir das diferenças. Não era e o desenho universal não é tratar todo mundo como se fosse igual, é ao contrário, é reconhecer o outro nas suas diferenças e identificar, me reconhecer eu própria nas minhas diferenças e nas minhas capacidades e nas minhas limitações. E acho que essa postura também é bastante importante no nosso trabalho do dia a dia, não é? Com crianças e com jovens. Sim, isso é muito importante até quando nós tratamos, né? Não só de desenho universal para aprendizagem, mas quando a gente fala da profissão ser professor. Então, ver essa outra vertente, porque os cursistas vão perceber, mas eu encontrei trabalho sobre o desenho universal, a prática, né? O processo, porque não é uma prática simples, é algo processual, que é pensada do antes, durante e depois. Exatamente. Então, mas sempre voltado muito para, porque na sala tem uma pessoa com deficiência. Mas se a gente pensasse, como você já havia dito, desde o início pensando na diversidade, talvez não precisasse nem considerar a, a defasagem ou a deficiência ou a dificuldade daquela pessoa, e sim as potencialidades daquele grupo. Exatamente. Muito, muito obrigada, inclusive, por essa parte, né, por todo esse momento. A próxima pergunta, a sexta, é se você teria alguma sugestão para professores em formação, licenciandos, que estão tendo contato com o DUA e com a inclusão escolar pela primeira vez. E também alguma sugestão para esses professores que já estão lidando em sala de aula, né? Que é difícil, a gente sabe que não é fácil ser professor. Então, se você tiver alguma sugestão para dar para eles. Ok. Eu acho que já fui. Vai ser uma forma também de sintetizar um pouquinho algumas coisas que nós fomos falando em outros momentos. Eu acho que há um momento de estarmos, de procurarmos informação, e hoje em dia há tanta informação disponível, há tantos cursos gratuitos, há tantas redes, há tantos fóruns de debate, há tantos vídeos do YouTube. Por isso, eu acho que a gente tem que fazer um misto entre a formação e a identidade individual e a coletiva, que é eu acho que a gente tem que fazer parte de redes, tem que partilhar, tem que conversar, mas também tem que procurar, tem que ler, tem que procurar formação e tem que tentar. Eu acho que essa foi uma grande mais-valia, porque quando eu fiz a licenciatura na UERJ, eu já dava aula no município. E uma das coisas que eu mais gostava era, eu acabava de ter as aulas e fazia, por exemplo, eu tive uma aula de matemática que era sobre diferentes tipos de problemas. Então eu ia trabalhar com os meus alunos diferentes tipos de problema e levava para a aula no dia seguinte como é que correu, pensar o problema não na forma tradicional, mas que um problema podia ser uma imagem, podia ser um puzzle, podia ser uma situação e etc. E eu acho que no desenho universal da aprendizagem, quando é possível aliar a teoria à prática, e a colaboração com outras pessoas, eu acho que essa é a principal dica, é trabalhar em conjunto, partilhar, mas se informar também. A gente não pode só partilhar a partir do senso comum. A gente tem que ter comunidades epistemológicas, a gente tem que produzir conhecimento, que é o que a Giovana está fazendo, a gente tem que procurar e a gente tem que partilhar o conhecimento produzido, mas valorizando os saberes, quer os saberes teóricos como os saberes práticos. Não é só achar que a teoria é o que está no livro. A gente também vai construindo os nossos saberes com a nossa experiência. E a minha experiência é muito diferente da sua experiência, é diferente da experiência da outra pessoa. Por isso, voltando para a história das histórias, voltando para a questão das histórias digitais, cada experiência é única. E a gente deixa isso bem claro para os nossos formandos, que a experiência deles e que a vida deles é única e irrepetível e é muito importante para o sucesso da formação e do desenvolvimento pessoal e profissional. Outra dica que eu daria era tentar fazer essa abordagem não só para trabalhar com os alunos, mas como modo de vida. O que eu quero dizer com isso? Quando nós produzimos conteúdos, quando nós nos expressamos, quando nós estudamos, nós próprias podemos ter essa abordagem para nós, que é eu vou escrever no papel, vou ler no computador, vou ver um vídeo,
nós próprios podemos nos expressar de diferentes formas. Muitas vezes nós usamos, mais uma vez, a linguagem oral e a linguagem escrita e esquecemos do corpo. E um pouco atrás, na nossa conversa, esquecemos de cuidar de nós e das nossas emoções. Eu não sei se você se lembra, a primeira atividade que eu fiz foi um pouco arriscada, que era um auditório cheio, muita gente que eu não sabia exatamente. Eu sabia que alguns eram estudantes, outros, a maior parte eram professores, mas eu não os conhecia todos, como é óbvio, era um auditório, era uma palestra. E eu pensei, eu vou começar pela emoção. Então, a primeira atividade que eu fiz foi uma dinâmica e disse para cada um deles, das pessoas presentes, deles e delas, para pensarem como é que vocês se sentem hoje. E por que que eu comecei como é que você se sente hoje? Depois fiz uma interação que era para cada um que se sentia bem ficar de pé e para quem naquele dia, naquele momento não se sentisse tão bem ficar sentado. E depois as pessoas de pé, estavam todos de olhos fechados, abriam o olho e diziam alguma coisa para quem ficou sentado que achava que ia lhe fazer bem. E depois, sem eu dizer nada, algumas pessoas foram levantando. Então, qual era o meu objetivo? Agora, para falar da emoção, que às vezes a emoção não é um rótulo, assim como as características das crianças não são permanentes. A gente não pode rotular a criança, nós temos que passar aí do modelo bio e do modelo mais que culpabilize, que responsabiliza a criança e o jovem por tudo e rotula para o modelo social. O que que é o modelo social? As pessoas têm influência na minha forma de ser e de estar, assim como eu influencio o ambiente que eu estou. E se uma simples conversa, vocês, eles e elas disseram coisas que as pessoas começaram a rir e depois quase todo mundo ficou de pé. No fim, quase todo mundo ficou de pé. Então eu mostrei que às vezes a forma que nós nos sentimos é aquele momento, naquele dia, naquela hora e que às vezes só está num ambiente agradável. E aqui tem uma coisa que é muito importante nas histórias digitais também. O ambiente agradável e de segurança. A pessoa se sentir segura faz toda a diferença para a componente afetiva, para a componente emocional da aprendizagem. Por isso é que eu acho que há muitos modelos, há muitas abordagens, há muitas formas de lidar, que esse não é o melhor e não é o pior, mas pense em alguns elementos que muitas vezes nós esquecemos, nós estamos preocupados com a escrita, com a leitura, com o português e com a matemática, esquecemos da pessoa. E se a pessoa não estiver ali, não estiver pronta para aprender, não adianta pôr estímulos externos que ela não vai desenvolver aprendizagens, nem vai se desenvolver como pessoa também, não é? Nossa, você falando essa questão você tornar uma condição da sua vida, né? Algo que você vai vivenciar, é muito verdade, porque quando eu conheci o Dua, eu fiquei encantada, né? Primeiramente, eu falei, nossa, era isso que eu pensava, só que eu não sabia dar os nomes. E aí, quando eu soube o nome, eu comecei a dar o nome, e aí eu comecei a pensar numa apresentação, para até mesmo para uma apresentação mais acadêmica, mais formal, eu comecei a questionar os meus métodos, como eu ia apresentar, o que eu ia passar, a forma que eu ia passar, né? Porque, por exemplo, um slide, às vezes, eu acredito que tem que ter atratividade, tem que despertar uma emoção de pelo menos, nossa, admiração naquele slide. Mas, por exemplo, é, o cuidado com as cores, com as letras, porque é isso, não é uma deficiência você não conseguir enxergar. Eu uso óculos, tem uma deficiência, não tem deficiência nenhuma, né? Tem uma dificuldade na vista, Claro. na minha visão. Então, assim, a pessoa que também está cansada, passou o dia inteiro trabalhando e está ali assistindo a minha apresentação, também, dependendo da forma que eu apresentar, eu posso trazer um sentimento diferente para ela, ou até mesmo minimizar o cansaço, né? Porque eu sei que é muito desgastante nosso trabalho, a nossa vivência acadêmica não é algo fácil, não é algo tranquilo e Uhum. conciliar trabalho, formação, desvalorização, dificuldade e todo esse contexto é muito difícil. Então, você começar até a se policiar e pensar assim, poxa, eu estudo isso, será que dá para testar? Numa apresentação, numa conversa, É num isso. cuidado de perguntar se a pessoa precisa de alguma outra adaptação, alguma outra mudança, se está confortável, se não está, eu acho que a gente vai começando a moldar, né, as formas que a gente está agindo também. Então, essa relação entre teoria e prática
Eu acho que para quem é professor é muito importante você trazer isso. Me faz pensar cada vez mais na minha prática, me faz refletir sobre a minha atuação e como eu lido não só em sala de aula, mas com as pessoas no meu dia a dia, né? Porque eu acredito que a educação é isso, é você tirar de sala de aula e levar para a vida. Então, a sua fala traz muito isso. Eu agradeço muito. É muito importante para a educação, para professores e até para alunos. Eu acredito que eu aprendo muito mais com eles, né, do que eles acreditam. Então, trazer toda essa sua experiência, toda essa sua vivência e o seu estudo, que é muito importante. Eu acho que é essencial para um curso de formação ter uma fala de alguém que passou por isso, que vivencia e que estuda isso. Então, por isso, é tão importante você estar aqui com a gente. Eu queria saber se você tem mais algum comentário para a gente já se encaminhar. Não, eu só queria agradecer o convite, agradecer o fato de ter sido importante aquela palestra, que foi no início muito difícil pensar como é que eu vou chegar às pessoas, como é que a palestra pode ter essa abordagem, o ficar de pé ou ficar sentado também tem a ver com o movimento, também tem a ver com o desenho universal de aprendizagem. E o fato de nós sabermos que nós estamos influenciando as pessoas para serem, para procurarem ser o próprio desenvolvimento pessoal e profissional é ótimo, porque na verdade é isso que nós queremos fazer sempre. É o que você disse, nós somos professores dentro da sala de aula, fora da sala de aula, tentando partilhar o que a gente pesquisa, mas também tentando ser exemplos do que o que nós falamos, nós praticamos no dia a dia. Eu acho que essa coerência é muito importante e eu sinto que os meus alunos reconhecem e é o que eu disse, nem sempre as coisas correm bem e vocês vão ter oportunidade na formação, com certeza absoluta, de partilhar as dificuldades que você já referiu algumas. São muitas aí, são muitas aqui. Mas o nosso, nós não desistimos de fazer o melhor que pudemos todos os dias e todos os dias podemos ser um pouquinho melhores. E muito obrigada pelo convite e pela confiança. E é isso, é lidar com até as dificuldades e com as coisas que não deram certo, e tá tudo bem. E a gente aprende de qualquer jeito. Eu tentei atender tudo, Dudu. Não deu? Vamos tentar um pouquinho de cada vez. E mais Exatamente. uma vez, muito obrigada. Eu vou só reforçar, né, se você autoriza a gente a utilizar a gravação da entrevista para uso do programa e do meu produto educacional mais especificamente. Queria saber se você concorda. Sim, eu concordo. Estejam à disposição de utilizar no âmbito do contexto do produto educacional e se também quiserem divulgar em outros contextos, tem a minha autorização. Tenho todo o gosto. Muito obrigada, professora, Obrigada. mais uma vez. E é um prazer ter te entrevistado, é um prazer estar aqui com você e aprendido cada vez mais, todas as Obrigada e vezes. sucesso no na sua formação e na sua pesquisa, Giovana. Tudo de bom, tá bem? Obrigada. Tchau, boa noite. Tchau, boa noite.